Irmãos, nós vamos então meditar na palavra do Senhor nesta noite. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia. Em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 18. Versículo de número 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Só até aqui, inicialmente, a leitura. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus esteja falando aos nossos corações. E também, eu gostaria de aproveitar esse momento para orar, agradecendo a Deus por esse ministério que o Senhor tem levantado, 17 anos, o Senhor tem sustentado, essa porta que Deus abriu e continua aberta para a glória do nome do Senhor. Então vamos orar, pedindo que Deus esteja fortalecendo mais e mais esse ministério voltado especificamente para a família. Pai, graças te damos por esse ministério, Senhor, que tu levantastes, por este culto que o Senhor tem levantado e sustentado, de oração, de intercessão, de ensino voltado para a família. Queremos te agradecer pelo casal Evandro e Maria José, este casal que tu tens sustentado e capacitado para a glória do teu nome. Queremos pedir por todos os casais que estão envolvidos nesse ministério, nesse serviço tão necessário, tão importante para o fortalecimento da igreja, das famílias. Senhor, abençoa cada um deles com toda a sorte de bênçãos espirituais. Recompensa os teus servos pelo trabalho, pelo empenho, pelos serviços. Tu és aquele que vê, tu és aquele que recompensa, tu és aquele que abençoa, Pai. Em nome de Jesus, tu conheces cada um pelo nome e tu tens visto o amor, o esforço, a dedicação, e tu és poderoso e bondoso para abençoar. E nós pedimos que tu continue fortalecendo esse ministério, o departamento da família. Faz-nos frutíferos, Senhor, e que possamos, por intermédio da tua palavra, abençoar casais e famílias, e que tenhamos aqui na igreja casais fortes, restaurados, famílias fortificadas por tua palavra e pelo teu Espírito, ó Pai. Nesses tempos tão difíceis, onde a família tem sido atacada, onde o casamento tem sido atacado, mas nós cremos no teu poder, na tua fidelidade, em sustentar a família, em abençoar. Por isso nós invocamos a tua bênção e já te agradecemos pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor irá fazer. Pedimos que tu fales ao nosso coração, por intermédio da tua palavra, que iremos meditar nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de meditar nesse texto, fazendo aqui uma aplicação para a família, através ou a partir da vida de Ezequias. Ezequias exemplifica um homem que se dispõe a trilhar um caminho de retidão, um caminho agradável a Deus. É isso que diz o verso 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor. E essa realidade que descreve a vida de Ezequias, o rei Ezequias, ela precisa também descrever a vida de todo crente. Todos nós, salvos pela graça, libertos por Cristo Jesus, devemos nos dispor a trilhar um caminho de retidão, um caminho que agrada a Deus.
essa verdade, ela precisa ser aplicada tanto ao indivíduo, como também ao casal e à família. Precisamos, como família cristã, nos dispor realmente a trilharmos um caminho de retidão, um caminho de justiça, um caminho de santidade, um caminho que agrada a Deus, um caminho que tem consciência da presença do Senhor. Porque é isso que nos diz o verso de número 3: fez ele o que era reto perante o Senhor. A nossa vida é vivida diante do Senhor. As nossas motivações e os nossos atos são sempre realizados perante o Senhor. E Ezequiel tinha essa consciência de que a sua vida estava sendo vivida diante do Senhor. E diante do Senhor devemos trilhar, no poder do Espírito do próprio Senhor, um viver de retidão, um viver que agrada ao Senhor. Diga amém. Você tem vivido dessa maneira? Essa é uma pergunta que precisamos fazer sempre. Será que temos de fato trilhado este caminho? Será que a nossa casa, o nosso lar, tem trilhado um caminho agradável ao Senhor, um caminho de retidão? Vivemos dias difíceis, mas apesar dos dias difíceis, irmãos, dos dias trabalhosos, precisamos lembrar de quem somos em Cristo. Somos o povo alcançado pela graça de Deus. Somos um povo liberto das trevas, do pecado, do diabo, dos demônios. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas aqui o texto nos ensina algumas atitudes necessárias para trilharmos um caminho de retidão, um caminho que agrada a Deus. Eu queria, por alguns instantes, apresentar para os amados irmãos as atitudes necessárias para que nós, tanto individualmente como família, trilharmos um caminho de retidão. Quais os passos, quais as atitudes necessárias, vistas na vida de Ezequias, mas que precisam também ser vistas em nossa própria vida. A primeira atitude está descrita no verso de número 4, porque logo após descrever Ezequias como alguém que andava perante o Senhor em retidão, o versículo 4 afirma que Ezequias, verso 4, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. O que princípio nós aprendemos com o versículo de número 4 sobre um viver em retidão? O primeiro princípio, irmãos, existem coisas que precisam ser removidas. Existem coisas que precisam ser retiradas. Ezequias entendeu isso, que havia coisas, havia altares, havia uma realidade que não agradava ao Senhor. E este foi o primeiro movimento executado por Ezequias. Ele removeu, e aqui nós vemos o que ele removeu. Ele removeu a idolatria, ele removeu o falso culto, ele removeu aquilo que não glorifica o nome do Senhor, ele removeu aquilo que não está em conformidade com a palavra do Senhor. Jamais viveremos uma vida que agrada ao Senhor, jamais teremos lares que vivem uma vida agradável diante do Senhor, se nós nos acomodarmos com aquilo que está em desarmonia com a palavra do Senhor. Existem coisas que precisam ser removidas da nossa mente, do nosso coração, dos nossos atos. Essa é a primeira lição. Ele remove aquilo que até outrora, conforme diz aqui,
aquilo que outrora foi até utilizado pelo Senhor, porque diz que a serpente de bronze que Moisés fizera, agora estava sendo idolatrada. Lembra da serpente de bronze? Quando em Números o povo pecou, Deus enviou um castigo, Deus enviou disciplina, porque Deus é amor, mas Ele também é santo, é justo, e como um pai Ele disciplina o seu povo. E lá em Números, diz que serpentes invadiram, as serpentes invadiram o arraial do povo de Deus. O povo se arrependeu, clamou. Deus mandou que eles fizessem uma haste, né, formando uma espécie de serpente. E quem era picado pelas serpentes, olhava para aquela haste, era sarado. Aquilo teve um propósito, aquilo teve uma finalidade. Depois eles pegam aquela haste e começam a adorar. Olha, irmãos, como o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Olhe como facilmente o nosso coração se desvia. E nós precisamos constantemente examinar o nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É preciso nos examinar. Senhor, será que há em mim algum caminho mau? Guia-me pelo caminho de retidão, pelo caminho eterno, pelo caminho que está em conformidade com a Tua palavra. Será que não existem palavras no meu vocabulário que precisam ser removidas? Será que não existem ideias na minha mente que não precisam ser removidos? Será que não existem comportamentos na minha vida, dentro da minha casa? Muito obrigado, meu irmão. Que não precisam ser removidos. Se queremos viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que trilha o caminho de retidão, de famílias fortes, precisamos tomar essa primeira atitude, que é a atitude da limpeza, da faxina espiritual. Às vezes a gente vai se acomodando e achando normal o que não está em sintonia com a palavra de Deus. Veja, irmãos, que o pecado pode virar até uma tradição, porque diz que essa serpente aqui que eles estavam adorando, ela tinha sido feita na época de quem? De Moisés. Veja quantos anos passaram, quanto tempo passou. Não importa o tempo, não importa a tradição, se não está em conformidade com a palavra de Deus, tem que ser removido, tem que ser retirado, tem que ser consertado. Pode, não, mas foi meu avô, foi meu tataravô, não é a minha família, não importa. A maior autoridade sobre a nossa vida, irmãos, acima de tudo, é o Senhor e a palavra do Senhor. Não é a tradição, não é a antiguidade, não é o sobrenome, nada disso importa. O importante é agradarmos ao Senhor, o importante é vivermos uma vida de submissão ao Senhor. E nessa noite, por intermédio da palavra, o Senhor diz a mim e a ti: remova, retire o que não está em conformidade com a minha palavra. Retire o que não glorifica o meu nome, o que não é expressão de adoração a mim, porque está escrito em 1 Coríntios 10:31, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A comida na mesa, a palavra nos lábios, o olhar, o pensar, porque, irmãos, quem somos? Somos templo do Espírito Santo. O que habita em nós é santo, não é sujo, não é imundo, é santo. Porque da imundícia Ele nos livrou, da morte Ele nos livrou, das trevas Ele nos livrou. Amém, igreja? Amém. Lares que precisam remover o que tem que ser removido. Perceba que a Bíblia seja o óculos, a lente que revela o que de fato glorifica o nome do Senhor.
Mas o segundo ato, ele não só removeu. Veja que primeiro ele fez assim o negativo, né? Tirou, limpou. Mas em segundo lugar, o texto diz no verso 5 que ele confiou no Senhor, Deus de Israel. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Viver uma vida de retidão aos olhos do Senhor, viver uma vida que agrada ao Senhor, irmãos, é viver uma vida de dependência no Senhor, de confiança no Senhor. Confie nele, dependa dele. Ele é o Senhor, ele é o Deus do pacto, ele é o Deus que já revelou graça e poder sobre as nossas vidas. Confie no Senhor, reafirme a sua confiança no Senhor. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que afasta do meu coração essa confiança absoluta no Senhor. Este homem era rei, ele tinha uma função de autoridade, ele tinha um título nobre, ele tinha um exército grande, ele tinha um palácio, ele tinha ouro ao seu redor. Mas não adianta palácio, não adianta ouro, não adianta recursos, se o nosso coração não estiver centrado no Senhor. Confie no Senhor, dependa do Senhor. Olhe só como o texto descreve esta realidade na vida de Ezequias, porque o verso 6 diz assim: porque se apegou ao Senhor. Eu acho linda essa expressão. Não sei como é que está na sua Bíblia, se tem outra palavra no verso 6. Na minha diz: se apegou. Se apegou. Olhe como essa é uma imagem linda. Ele quer estar apegado, abraçado, juntinho. Isso é comunhão, isso é intimidade. Não basta apenas conhecer de longe, não basta apenas conhecer nominalmente, é preciso relacionamento. Porque está escrito no Salmo 145, perto está o Senhor. Ele está perto, mas eu também preciso me aproximar, porque Deus é soberano, mas nós também somos responsáveis. Aproxime o seu coração do Senhor, apegue-se mais ao Senhor. Às vezes nós estamos distraídos demais, a vida é breve, a vida é curta, e nós precisamos aproveitar o tempo, porque está escrito, remindo o tempo, porque os dias são maus. A gente às vezes perde tanto tempo com futilidades, inutilidades, ouvindo horas e horas o que não glorifica a Deus, que não edifica a alma, que não nos faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É preciso perguntar a nós mesmos: isso está me levando ao Senhor? Aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou curtindo, aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou fazendo, está me levando a uma vida de apego ao Senhor, ou de esfriamento, ou de distanciamento? E nessa noite, por intermédio da palavra, o Senhor nos diz: se apegue ao Senhor, se abrace com Ele, em nome de Jesus. Não deixou de segui-lo. Veja o que diz o verso 6 ainda. Não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Não deixou, perseverou. Persevere, não desista, não faça como fez a mulher de Ló. Não olhe para trás, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Siga adiante, siga em frente, ande, não retroceda. Não deixou de segui-lo, Ele vai à nossa frente, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso guia, Ele abre caminhos, Ele nos dá direção. Siga o Senhor, não siga o seu próprio coração. As pessoas costumam dizer aí no mundo: o que o seu coração está dizendo? O coração é enganoso. Precisamos seguir o Senhor,
Precisamos ouvir a sua voz. Aí você pergunta: pastor, como é que a gente ouve a voz do Senhor? A gente ouve a voz do Senhor por intermédio da palavra. Leia a Bíblia, ore, peça ao Senhor: Espírito Santo, ilumina a minha mente, dá-me compreensão da tua palavra, aplica no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Guia os meus passos, ilumina a minha casa, não permita que as trevas vençam, que o pecado domine. Guia-me. Ele confiou no Senhor. Diga amém. Remova o que tem que ser removido. Reafirme a sua confiança no Senhor. Mas a terceira lição é que mesmo um lar que está trilhando o caminho da santidade, mesmo um lar que está na força do Senhor, no poder do Espírito, buscando viver uma vida que agrada ao Senhor, este lar, esta pessoa, este casal, não está isento de lutas. Ezequias não viveu um mar de rosas. Ezequias não disse assim: eu removi o que tem que ser removido, eu confio no Senhor, eu me apego ao Senhor, a partir de agora é só alegria, eu vou parar de sofrer. Esse discurso, irmãos, não é verdadeiro. Isso é o discurso que encanta o mundo, proferido pelos lábios dos falsos profetas. Porque de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo nos ensina que trilhar o caminho da fidelidade, de uma vida de retidão, é enfrentar lutas, oposições, inimigos que querem impedir a nossa caminhada. E Ezequias, irmãos, é descrito no livro de Reis como um dos reis que mais enfrentou adversidades. E a maior delas que Ezequias enfrentou foi um rei assírio chamado Senaqueribe. Senaqueribe se levantou. Ezequias enfrentou muitas dificuldades. Ezequias enfrentou oposição militar. Senaqueribe. Ezequias enfrentou uma enfermidade mortal. Mas você diz: ele não vivia uma vida de confiança no Senhor, de apego ao Senhor. Mas isso não nos isenta das lutas, das aflições. Mas o importante é saber que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a presença do Senhor que faz a diferença. Mesmo que se levante o diabo, o inferno, os demônios, as enfermidades, o Senhor é conosco. Ele já nos fez em Cristo Jesus mais do que vencedores. Confie no Senhor, se apegue ao Senhor, siga o Senhor, mesmo que venham as lutas, mesmo que os Senaqueribes se levantem com ódio cruel. Esse Senaqueribe, ele levanta-se como uma espécie de divindade, oferecendo terras, oferecendo do bom e do melhor. E como isso se parece, irmãos, com os ídolos da modernidade. Eles se levantam oferecendo muitas vantagens, muitas conquistas, mas nada disso vale a pena se nos distancia do Deus verdadeiro, da nossa esperança. Senaqueribe se levanta. Não dá tempo de nós lermos todo o capítulo 18, mas é uma história bem conhecida. Os irmãos sabem, era um rei assírio, poderoso, vencedor, vinha vencendo nações e nações. Mas de repente ele se depara com a igreja do Senhor, com o povo de Deus. E este povo não está desamparado, esquecido. Este povo tem um alto refúgio, um grande rei, um Deus verdadeiro, que é seu castelo forte, que é seu abrigo, que é seu muro de proteção. Mas não basta sabermos estas verdades, é preciso confiar de todo o coração, depender com a alma, quando o inimigo se levanta, quando as enfermidades surgem,
Quando o pecado quer enlaçar a nossa alma, inutilizar a nossa vida, arruinar a nossa casa. E como é que Ezequias enfrenta a luta? Como é que Ezequias enfrenta o inimigo? Ele enfrenta o inimigo ensinando a seu povo o que está escrito no verso 32 do capítulo 18. Veja aí, 2 Reis 18, versículo 32. O que é que diz a última frase do versículo 32? O Senhor nos livrará. Senaqueribe se levantou cheio de ameaças, e Ezequias se levantou dizendo: o Senhor nos livrará. Repita comigo essa frase. A frase de Ezequias qual é? O Senhor nos livrará. A luta é grande. Os inimigos são audaciosos, atrevidos. Mas qual é a palavra que tem que estar no nosso coração e nos nossos lábios? Dentro de casa e na praça pública. O Senhor nos livrará. O Senhor nos livrará. O Senhor livrará o nosso casamento. O Senhor livrará a nossa família da ruína. O Senhor nos livrará de uma espiritualidade estéril. O Senhor nos livrará do diabo que se levanta com ódio cruel. É assim que Ezequias enfrentou a luta, irmãos. Veja, vamos ler o verso 32. Até que eu venha, isso é o discurso de Senaqueribe. Olha o que Senaqueribe dizia: até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Parece um Deus falando, um falso profeta, um falso Deus. Eles fazem uma propaganda muito grande, mas as realizações são vazias, porque só o Senhor promete e cumpre. Só o Senhor é capaz de satisfazer as nossas reais necessidades. Só Ele, Jesus Cristo, é o pão que desceu do céu, é o alimento para a nossa alma, é a esperança para a nossa vida, é o garantidor da nossa salvação. Qualquer entidade que se levanta propondo isto é engano, é mentira. Por isso que apesar de todo esse discurso, o próprio inimigo reconhece o que Ezequias está dizendo. Olha o que diz o verso 32. Não deis ouvidos a Ezequias. O inimigo deseja que você pare de ouvir a palavra de Deus, a verdade como ela é em Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha, não deem ouvidos a Ezequias, porque vos engana. O que é que Ezequias estava dizendo, igreja? O Senhor nos livrará. Diante da luta, proclame com fé e fervor: o Senhor nos livrará. Porque na verdade, Ele já nos livrou através de Jesus Cristo, do maior inimigo da nossa alma, do pecado, da morte eterna, das condenações, da culpa. O Senhor já nos livrou, a promessa foi cumprida em Cristo Jesus. Temos livramento, perdão, paz, descanso na alma, vida e vida em abundância. Porque o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor nos dá vida. Essa frase se repete várias vezes. Veja o verso 30. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. Que a sua casa ouça a mensagem do Evangelho, mas até que o inimigo saiba que o nosso coração está centrado, confiando no Senhor. Ele enfrenta o inimigo declarando a sua confiança no Senhor. Ezequias, Senaqueribe não se cansa de ameaçar. Ele manda uma carta cheia de ameaças. Ezequias enfrenta o inimigo, enfrenta a luta, orando. Veja o que diz o verso 14 do capítulo 19. Tendo Ezequias
Recebida a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias nos ensina a enfrentar o inimigo, reafirmando a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Ezequias nos ensina a enfrentar as lutas, as adversidades, as ameaças que querem nos perturbar e obstacular a nossa caminhada no Senhor. Ele nos ensina a reerguermos o altar da oração. Como é que está o altar da oração no seu coração, meu irmão, na sua casa? Não é na força do braço, não é no poder da carne que vencemos as lutas, os desafios, as complexidades da vida. É no poder do Espírito, em conformidade com a palavra. Ezequias confiou no Senhor, mas ele buscou ao Senhor por intermédio da oração. Ele colocou a carta diante do Senhor, ele apresentou a má notícia. E o Senhor é capaz de livrar. Ezequias recebe uma palavra da parte do Senhor, e o Senhor responde. Vale a pena buscar o Senhor, irmãos, vale a pena confiar no Senhor, porque nós não servimos a um ídolo morto, nós servimos a um Deus vivo. Ele está vivo e ativo. Ele não é como os ídolos pagãos, que tem boca e não fala, que tem olhos e não veem, que tem ouvidos e não ouvem. Conforme diz o Apocalipse, o seu olhar é como chama de fogo. Ele tem olhos e vê, ele tem boca e fala, ele tem ouvidos e ouve. Ele é o Deus vivo, ele é o Deus que faz, que fez e faz. A palavra final que o Senhor manda dizer a Ezequias, ela está no capítulo 19, versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, 19:32, 2 Reis 19:32. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Sabe por quê? Verso 34. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Portanto, as ameaças de Senaqueribe não se cumpriram. Todo aquele discurso não se realizou, porque Ezequias confiou no Deus que livra. O Senhor nos livrará. Vamos dizer mais uma vez bem forte: o Senhor nos livrará. Mesmo que o inimigo se levante com ódio, confie no poder do Senhor. Esses são passos necessários para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Guarde no seu coração essa palavra. Não existe acasos, existe propósito. Deus quis que nós ouvíssemos essa palavra nesta noite. Essas 3 atitudes necessárias. Remova o que precisa ser removido, o que não está glorificando ao Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Reafirme a sua confiança no Senhor. Se apegue a Ele, siga-o de verdade, persevere no caminho. Terceiro, saiba que o servo fiel do Senhor não está isento das lutas, das aflições, das complexidades da vida, mas é na luta que recebemos livramento, é na luta que o Senhor nos fortalece, é na luta que aprendemos a confiar mais, é na luta que o Senhor se revela como fiel, bondoso, verdadeiro
e todo-poderoso. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo aplique nos nossos corações esta palavra, em nome de Jesus. Vamos orar.